O que é paisagismo? Qual a diferença entre jardinagem e paisagismo? Antes de esmiuçar isso para você, pensa no universo da comida, beleza? Todo mundo entende disso. A jardinagem seria você aprender a fazer arroz, feijão, uma salada. O paisagismo seria você montar um cardápio em que as coisas se completam, se ajudam. Você não vai colocar de entrada uma coisa super gordurosa num dia que o almoço é lasanha e a sobremesa também é algo pesado, porque as pessoas não vão ter uma experiência gastronômica muito boa, né? Quem pensa a coisa como um todo é o paisagista. Quem pensa individualmente as plantinhas, o que elas precisam de substrato, qual é o tipo de clima que elas gostam para crescer, quantas horas de sol, quanto de água, é o jardineiro ou a jardineira. Só que um bom paisagista precisa de uma base de jardinagem para atuar melhor na sua profissão. O que eu mais vejo são paisagistas que têm zero base de jardinagem. Como eu costumo dizer, pouco tempo de enxada. Eu mesma precisei de mais tempo de lida com a planta para me sentir confortável ao falar para você: essa planta não enraiza bem na água, essa espécie não vai bem em vaso. Eu digo isso com convicção porque já faz mais de 10 anos que eu sou jardineira e paisagista. Antes disso, eu era uma amadora. Tem um termo técnico para isso, é o jardinista. É quem curte planta, gosta de planta, estuda planta, mas não trabalha com isso. Mas aqui eu considero todo mundo jardineiro ou jardineira, amadores, porque o trampo que você tem na tua casa com as suas plantas vai ser muito parecido com o que você terá ao fazer o jardim para outra pessoa. Dá para ser só jardineiro sem ser paisagista? Dificilmente, porque você precisa sacar da ideia de composição. E aí os grandes jardineiros e jardineiras, aqueles que estão há 40 anos na profissão, embora não se intitulem paisagistas, eles entendem de composição da paisagem. Vou te explicar então nesse exemplo que a gente tem aqui. Parece só um cantinho verde, né? Aleatório, mas não é. A gente tem um extrato de plantas bem baixinhas, com essas epértias aqui. A gente tem as antigas calateias, né? Então, ele pode não saber o nome da planta, mas ele consegue fazer uma composição em que plantas mais baixas estão na frente. Eu tenho um extrato médio com esses antúriums aqui. Olha a folha nova, que coisa mais linda. O bebezinho é meio roxo, meio marronzinho, cor de chocolate, nem sei explicar que cor é essa. E aí, à medida que a folha vai se desenvolvendo, ela fica primeiro verde e depois azulada. Então, esse extrato médio está aqui feito com Anthurium cristalino misturado com Anthurium magnificum. Isso aqui é um híbrido, é uma cruza de dois tipos diferentes de Anthurium. Um jardineiro ou jardineira tem obrigação de saber disso? Claro que não, mas ajuda muito conhecer a fundo as plantas, tá? E ali atrás a gente ainda tem essa alpínia, que poderia ser uma árvore, poderiam ser palmeiras, poderia ser um muro com uma trepadeira, um pergolado, algo que te dá um extrato alto, né? Então o teu olho prolonga essa vista e no fundo, esse cantinho aqui, pessoal, que tem 2 metros, esse pedacinho que a gente está mostrando, ele parece muito maior porque foi pensada uma composição paisagística, não foi só enfiando planta em buraquinhos, tá? A composição paisagística é uma parte do paisagismo. Quando a gente fala sobre o trabalho de um paisagista, a gente está falando também de ele saber quanto de terra cabe num vaso, quantos sacos de argila expandida você vai precisar. Ele também saber um pouco sobre composição do solo, se o solo é mais arenoso, se o solo é mais argiloso. Muitas vezes ele trabalha em conjunto com agrônomos, ele manda o material para análise
e aí ele consegue descobrir se o solo tem algum tipo de deficiência ou um pH que dificulte o crescimento das plantas. Então, esse profissional que já está olhando para mais coisas, né? Para nutrição de solo, composição, desenho da paisagem, ele está investigando quais são as plantas nativas daquela região, como é que as pessoas na casa vão se sentir em relação com aquelas plantas. Então, eu quero um lugar para sentar e ler um livro. É um tipo de paisagismo que ele vai compor. Se você falar, eu tenho criança pequena, eu quero um local para correr com meus filhos, não seriam essas plantas, né? Essas plantas aqui embaixo, pisadas, vão estragar muito. Então, teria que ser uma forração que aceite pisoteio. Um lugar talvez com gramado, mas não só, mas uma área que as crianças pudessem jogar bola, correr, pular, sem que você fique preocupado com os danos às plantas. Muitas plantas aguentam pisoteio, tá? Não é só gramado. E também a proposta é totalmente diferente se você, por um acaso, tem um cadeirante. Então, se você tem uma pessoa na sua casa que ama o jardim, quer ter mais acesso a ele e está sentindo que a acessibilidade é muito ruim, quem vai olhar para todas essas características e fazer um jardim sob medida vai ser o paisagista. Muitos escritórios de paisagismo criam projetos, mas não implantam. Então, tem várias empresas que fazem isso online. Você vai conversar com um paisagista, ele vai olhar para as suas necessidades, ele vai entender as coisas que você gosta e que você não gosta, ele vai pensar em qual é a paleta de cores que você quer para aquele espaço, ou como aquelas cores combinam com as cores do lugar que já existem. Ele vai investigar filhote, né, de gente ou de bicho. Ele vai ver se você quer um lugar que tem alguma função especial, tipo proteger barulho, dar privacidade, segurar a linha forte do vento, maresia, seca. É uma casa de campo que eu vou uma vez por mês. Então, as plantas têm que se virar, né? Tem que ser espécies que lutem. Tudo isso vai ser o paisagista que vai olhar. E a execução, geralmente, fica a cargo de um jardineiro ou jardineira. Eu falo no masculino porque quase sempre os jardineiros são homens. Então, são pessoas muito fortes, inclusive, porque historicamente essa profissão esteve ligada a segurar muito peso. Eu sou jardineira e falo isso com a boca cheia, com muito orgulho, porque quando eu comecei tinha pouquíssimas mulheres que realmente lidavam com a terra, né, profissionalmente. E eu sentia que muitas outras gostariam de trabalhar com isso, não necessariamente virar paisagistas, mas de fato ser quem planta, né? Quem realmente está ali carregando saco de terra, fazendo um leito para colocar a planta e tudo mais. Então, se você tem vontade de trabalhar com isso, se você quer entender um pouco mais a fundo como é que um jardineiro ou jardineira e um paisagista ou paisagista fazem o seu dia a dia, eu te convido para juntar o melhor dos dois lados e vir para o Minhas Plantas, maior centro online de jardinagem e paisagismo. Então fica aqui a sugestão, vira meu aluno e vamos entender um pouquinho mais na prática como é fazer esse banquete verde para muitas pessoas.